Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos. Estou aqui para mais uma tiragem. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer em relação a esse grupo aqui, ó. Grupo que vai se conectar com o meu vídeo. A minha galera, o meu povo. E esse povo aqui, ó, vai receber essa mensagem do alto, da minha espiritualidade, que contribua muito com a tua jornada e principalmente, né, tu vai discernir se essa mensagem aqui é para ti, essa mensagem é atemporal, ela ressoa para muitas pessoas, para outras nem tanto, em níveis variados, mas é interessante que a galerinha da Pedrinha Verde, do Coletivo Verde, a galerinha que precisa ouvir essa mensagem do deck What Lies Beneath, que elas absorvam e peçam a Deus, peçam ao seu eu sou, o seu superior, para discernir, né? Para discernir e principalmente confirmar se essa mensagem é para você, que você utilize os seus recursos para verificar se essa mensagem é para você. Bora lá, 6 cartas, minha egrégora. Minha egrégora, mensagem para Pedrinha Verde, que temos aí. Eu vou aceitar essa segunda aqui, saíram muitas. Na verdade, não vou aceitar, porque saíram muitas. Primeira dá para aceitar. Seis cartas, vamos lá. Egrégora. 6 cartas para o povo que vai assistir o canal Biblu Tarô e Oráculos. Quem quiser curtir meus vídeos, se inscrever no meu canal, vai ser legal. Não vou aceitar, porque saíram muitas cartas, tá? Vamos com calma. Bora lá, pessoal. Se inscreva no meu canal, curte as minhas mensagens. Aqui é a Márcia Juliana, coração aberto aí para ajudar vocês, essa nova jornada aí da minha vida, inevitável no meu mapa astral, gente, inevitável esse caminho para mim, então eu vou lá, vou cumprir. O número menor ou o número maior de pessoas que eu puder ajudar, já estou no lucro. Estou no lucro, tá? Aqui, tá? Vou aceitar essas duas de novo. Aqui o babado é pesado, hein? Vamos lá. Vamos ler isso aqui, gente. A galera Esmeralda, Pedrinha Verde. Finalizando, então, com uma carta. Uma cartinha a mais para fechar. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ixi, Maria, saíram 2 cartas extra. E eu vou fechar aqui pro fundo do deck. Vamos ver o que temos de fundo do deck. Vamos lá. Aqui. Então, pessoal, vamos lá. Vamos traduzir isso aqui. Gente, primeira carta que saiu, falência bancária. Então, o grupinho aqui do coletivo está num processo de problemas com falência, né? Então, é um grupo de empresários, um grupo de pessoas, em geral, do agro,
comerciantes, empreendedores, microempreendedores, enfim, uma galera aí, ó, que se conectar com esse vídeo vai sentir essa vibe da falência bancária, né? Essa falência bancária, ela veio por causa de péssimas escolhas. Então, muito normal no processo das nossas vidas a gente tomar decisões bem equivocadas que trazem resultados negativos. E isso aconteceu, né? As péssimas escolhas trouxeram falência bancária, problemas no financeiro, problemas econômicos. Então, pessoas, e vamos pensar na política também, por que não, né? Pessoas dentro da área da política, da economia, que tomaram decisões erradas, fizeram péssimas escolhas, né? De repente porque estavam mal orientadas. E ou a carta das más escolhas, embaixo sai a promiscuidade, né? Então essa promiscuidade, ela pode ser sim tanto sexual, que perverte a alma da pessoa e deixa ela muito suscetível a influências malignas, a ponto de ela fazer más escolhas, mas essa promiscuidade pode ser também na questão econômica, no sentido de escolher muita coisa, né? Muita perversão, muita prostituição de escolhas comerciais mesmo, escolhas econômicas que fizeram que os investimentos fossem muito promíscuos, vamos pensar assim, né? E esses investimentos promíscuos, esses investimentos mal pensados e totalmente sem prudência nenhuma, super feitos à la louca, né? Como algo super despreocupado, levou uma escolha que levou a uma falência bancária. Ao lado da carta das péssimas escolhas, nós temos a carta do divórcio. Então aqui, ó, breaking contract. Então quer dizer que houve péssimas escolhas, houve quebra de contratos, e essas quebras de contrato, olha só, essas quebras de contrato podem ser concebidas como divórcios, né? Então, é claro que a gente não pode não excluir também o contexto amoroso aqui, de que as escolhas dentro de um contexto econômico ou financeiro de um relacionamento levou a divórcio, que também está conectado à questão de promiscuidade e também a de traição. Aqui a carta do Red Lipstick Stains, então traição nos relacionamentos devido à promiscuidade, que levam ao divórcio, uma péssima escolha que afeta o financeiro, tá? Então, nós podemos pensar sim, num contexto primeiramente político, econômico, que deu zebra, né? E aí a gente vê essa promiscuidade, esse divórcio, essa traição, dentro de um contexto da economia e da política, de relacionamentos econômicos e políticos e empresariais que são completamente promíscuos, desrespeitosos, corruptos, né, com traição, com marcas e pistas de corrupção muito fortes, que levam à quebra de contratos, divórcios e que levam a uma falência, porque a carta que abre aqui a leitura é a falência bancária, a falência política, a falência bancária e econômica, desculpe. E realmente a gente, acho que o oráculo aqui ele traz um esclarecimento de algo que realmente está acontecendo, né, que a gente está vendo na mídia, pelo menos a gente está vendo o superficial, os podres, de repente a gente não está tendo ciência porque eles não reportam para nós. Mas toda essa situação aqui, o que esse coletivo está envolvido, é bem complicada e é uma coisa de lixo, ó. Então aqui tem um contexto dessa promiscuidade com essas péssimas escolhas, essas traições, o divórcio, quebra de contrato tem a ver com lixo, de jogar fora, de se livrar de alguma coisa, dos contratos, né? Acho que se livrar de contratos aqui, de associações que foram promíscuas e corruptas e que não deram certo. Então eles começam a colocar no lixo de repente porque deu zebra, né? Levou à falência, foi uma péssima escolha, teve corrupção, teve traições, e aí, para tentar abafar o caso, eles colocam muita coisa no lixo, tanto é verdade que
A carta que está no fundo do deck é Burning Evidence, ou seja, queimando evidência. Queimando evidências, então muita coisa, de repente, de lei, de contrato, né, tá bem abaixo dos contratos, foram queimados para serem ocultados e não evidenciarem essa promiscuidade econômica e política, até mesmo essa promiscuidade nos relacionamentos amorosos, essas péssimas escolhas, as traições. Então meio que se mistura esse vocabulário que tem a ver com os relacionamentos amorosos, com a questão econômica e política. Acho interessante isso, mas isso não é novidade no mundo espiritual, porque a gente pode perceber que na Bíblia Deus utiliza muito esses vocabulários misturados também. E a Bíblia, ela traz muitas representações metafóricas do contexto da elite, né? Ou seja, não tem um versículo bíblico, um capítulo de uma sequência de versículos bíblicos que não comece a sua introdução, o seu cabeçalho, digamos assim, com uma referência a uma data, a um período de tempo e a um rei. Ou seja, o rei, o monarca, o governador daquele período, ele é nomeado nos textos bíblicos, né? Enquanto que o povo, como a massa, normalmente não tem nome, o povo é o povo, como uma massa, né? E nesse povo se destaca um ou dois, que são alguns profetas, alguns elementos, alguns personagens principais, assim, mas assim, é muito pouca coisa. Então, e se imbrica muito, né? Por exemplo, o texto de Oséias traz isso, traz esse adultério, né? O Cântico dos Cânticos também traz essa relação amorosa como uma metáfora de uma relação espiritual. E no de Oséias, né? Que vem a questão da escravidão, do adultério, de um Baal, de um senhor que é o marido, mas que ele não é o marido oficial, né? Que ele é confundido pelo marido oficial e por isso se configura um adultério, você se casar ou se ter uma relação com Baal, que é um senhor também, mas é um senhor que não é o senhor verdadeiro, se constitui ali um relacionamento de adultério, e enquanto que o verdadeiro Deus você nem conhece ou não se relaciona com ele, não se casou com ele. Então, me parece que essa leitura está muito nesse campo semântico, dessa mistura de vocabulário que tem a ver com os relacionamentos amorosos e também com o contexto da economia e da política, né? Então, acho que tem tudo a ver. Provavelmente eu estou captando aqui um texto, um coletivo de elite, né? Porque ou os bancários, né, tomaram decisões muito promíscuas, muito despreocupadas, muito errôneas, muito corruptas em relação à manutenção da harmonia e da estabilidade econômica dos seus bancos e levaram eles à bancarrota, à falência, né? E agora muita coisa está sendo colocada no lixo para queimar evidência, porque precisa ser apagados, querem apagar isso, né? Apagar esses registros. E as cartas extras que saíram foram a insegurança e também in their feels, né, a questão do preservativo, no sentimento deles o preservativo, ou seja, há uma insegurança aqui, emocionalmente essas pessoas estão inseguras, no sentimento delas existiu mais uma questão de instintiva, de saciar as necessidades básicas da carne, do que propriamente um cuidado, uma preocupação com a administração, né, desse império aqui. Mas vamos pensar separado, né? Se a gente fosse pensar somente na questão relacionamento, nós vamos pensar da seguinte forma: há uma falência bancária, econômica no relacionamento devido às suas más escolhas a partir de um divórcio, ou seja, um casal aqui, um grupo, né, de pessoas se divorciou,
teve problemas no relacionamento, foram escolhas errôneas que levaram a problemas econômicos e financeiros. Isso conectado à traição, promiscuidade, e essa traição, promiscuidade, ela tentou-se queimar evidências, né? Queimar-se evidências, colocando-se no lixo as provas desse relacionamento amoroso, que se rompeu, teve uma quebra de contrato aqui, mas levou a um prejuízo mais financeiro do que propriamente emocional, porque há uma insegurança emocional, mas a carta que abriu a tiragem foi a do fracasso financeiro e econômico, e também há um sentimento nesse relacionamento, nessa traição, nessa promiscuidade muito sexual, muito primitivo, muito instintivo, muito básico. Não foi por amor. Esse relacionamento, essas promiscuidades, essa traição, essa pessoa que sai dormindo com todo mundo aí, com pessoas casadas, com pessoas solteiras, que é uma orgia só, porque essa carta é bem pesada nesse sentido, é tudo por questão material e sexual mesmo. Claro que evidencia uma forte insegurança dessa pessoa, que quer curtir a vida lá louca, irresponsavelmente, a ponto de causar, né, um divórcio, uma quebra de contrato, um relacionamento com problemas financeiros. E no fundo do deck, quem manda evidência. Num sentido só econômico, a gente pode pensar que existe um grupo de banqueiros, de empresários, de pessoas envolvidas, microempresários, comerciantes, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão relacionados a bancos que tiveram falência devido às suas más escolhas. Houve muita quebra de contrato devido a questões de traição, muita promiscuidade nessas relações contractuais e econômicas, e existiu também queima de evidência que foi colocado no lixo, e tudo isso devido a inseguranças e desejos mais instintivos, né, no que diz respeito até mesmo nessa manutenção dessa ordem econômica aqui, dessa estabilidade econômica. Vamos ver o que nós temos aqui de mensagem final para esse coletivo verde aí que está com problemas financeiros e problemas nos relacionamentos. Vamos ver o que o I Ching da sorte traz para esse grupo. O casamento. Então, me parece que o I Ching da sorte traz aqui como um reforço e um apontamento mais claro a questão do casamento. Então, aqui nós temos, digamos, na minha leitura, um peso maior de 60% da minha leitura, a tradução ou a significação que eu trouxe em relação à vida amorosa é que mais pesa, e 40% a gente poderia, então, trazer aquele contexto mais econômico. E aqui diz, que o casamento, a união e a formação de novas alianças, a harmonia nas relações é essencial. Nutra e cultive relacionamentos amorosos e respeitosos, construindo laços duradouros. Então, o conselho do oráculo da minha egrégora é que, apesar desse caos aqui, você invista em relacionamentos, invista no relacionamento amoroso, né? Se isso aqui evidencia traição, promiscuidade em relação a um namoro de muitos anos, um noivado, mas que ainda não há um casamento, o oráculo chama esse grupo da Pedrinha Verde para que eles passem a pensar nessa possibilidade de investir num relacionamento duradouro e respeitoso, né? Tentar pensar sem traição, tentar viver uma vida de respeito, de integridade. A gente sabe que não é fácil sair dessa vibração da promiscuidade para uma vibração um pouco mais centrada, mas existem caminhos, a psicoterapia, a alquimia, as medicinas, as terapias alternativas, uma medicina também, né?
Tem muita coisa no mercado hoje que pode ajudar a pessoa a se centrar, mas isso ela tem que querer, né? Ela tem que desejar. Mas o oráculo aqui, ele está fazendo essa chamada, essa puxada de orelha diante desse caos aqui que se apresentou. Então é sério, muito provavelmente se a pessoa se conectou com o meu vídeo para ouvir isso é porque ela já está no momento de virada, né? Ela já está buscando informações na espiritualidade, confia, quer ouvir uma outra voz e que eu tenha sido aí uma conselheira do bem aí para trazer uma ideia, né, por meio da minha egrégora, de um centramento, né, de investir num casamento, investir, sair da insegurança e investir no casamento. Seria bem legal. Boa sorte aí, povo. Tudo de bom.